Produtos finais de glicação avançada. Os AIDs, que no inglês é Advanced Glycation Products. Primeiramente, tem que entender um esqueminha que é pesado. Por quê? O nome, como o nome já diz, produtos finais de glicação avançada. Ou seja, é um processo que demora um pouquinho, né? Que ocorre várias coisas para fazer jus a esse nome de avançado, né? Pega o lado da glicólise, clássico, vai adicionando fosfato na estrutura química da glicose, vai gerando ATP, enfim, formou piruvato, piruvato vai entrar no ciclo de Krebs, na mitocôndria, vai ser oxidado. Só que tem um desvio deste lado metabólico da glicólise, que é a via da aldolase redutase. A aldolase redutase pega a glicose, forma sorbitol às custas da NADPH, depois, através da superóxide dismutase, a sorbitol desidrogenase, aliás, pega esse sorbitol, transforma em frutose, depois em uma substância metabólica que está ligada diretamente à formação dos AIDs. No entanto, o próprio caminho da glicólise, quando chega no gliceraldeído trifosfato, já pode formar esses AIDs através de uma substância que, digamos, que é a diretriz das formações dos AIDs, que é metilglioxal. Em normoglicêmicos, apenas quantidades vestigiais de glicose não fosforilada entra na via do poliol, que é cerca de 3% da glicose não fosforilada. Enquanto que no diabetes é 30% de desvio. Vai ficar mais claro. No diabético, esse processo da glicose, né, indo para essa via, para a formação dos AIDs, é de 30%. E um indivíduo saudável é só 3%. Vai ter uma formação de AIDs? Sim, vai ter em um indivíduo saudável. Porém, no diabético, essa propensão é de 10 vezes a mais. E olha que legal. Pegando a via da aldolase redutase, nessa imagem, de novo, vou fazer ela aparecer, presta atenção. Essa imagem que não é desse esqueminha, tá aqui do lado só para fazer uma comparação, glicose, formou sorbitol, depois forma frutose, através da aldolase redutase. Para ter essa ativação da aldolase redutase, tem um fator coenzimático, o NADPH, que vai ativar essa aldolase redutase, se transformando em NADP. Então, há um requerimento de NADPH para a glicose virar sorbitol. Ok, mas onde que isso entra em um prejuízo metabólico? Da glutationa. O NADPH já é considerado um antioxidante. E a glutationa, um antioxidante poderosíssimo no nosso organismo. Sendo que ela é produzida de uma maneira dupla, né? Através de um derivado de sulfeto. E forma 2 moléculas de glutationa. E tem uma relação com o NADPH. NADPH é um cofator enzimático que forma essa glutationa, forma as glutationas. Quando há um desvio desse NADPH no processo da formação da glutationa, na glutationa redutase em questão, há um desvio desse NADPH para a aldolase redutase para formar glicose em sorbitol, vai ter menos formação de glutationa, ou seja, o maior lado oxidante e o menor lado antioxidante no organismo. E vai ocorrendo esse processo glicose, sorbitol, frutose, que a sorbitol desidrogenosa ocorre nas custas, na troca do NAD, na formação do NADH, sendo que esse NADH, quando oxidado, né, a NADH oxidase, aumenta as espécies reativas de oxigênio, que é bem prejudicial ao nosso organismo. Agora, um esqueminha
que se assemelha com o outro, só que fica mais nítido que esse desvio de glicose da via da glicólise para a via da aldolase redutase, resultando sorbitol, frutose, o aumento da nadioxinase, que aumenta a espécie reativa de oxigênio, pode acarretar disfunção mitocondrial. Tanto que a mitocôndria é importante, né, a funcionalidade dela, no geral, no aspecto geral. Porque disfunção mitocondrial está ligada diretamente com doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Só que na própria glicólise vai ter precursores para a formação dos AIDS, né? Então não é interessante ter essa elevação de glicose no nosso organismo, principalmente no nível sanguíneo. Já pode ocorrer AIDS direto no sangue, tá? Só que na glicólise vai ter várias vias, principalmente através do gliceroldeio trifosfato, que vai gerar aquele metilglioxal, forma os AIDS. Através da via da aldolase redutase, sorbitol, frutose, essa frutose, através da hexoquinase, entra no precursor aqui já da glicólise, que é a frutose 6-fosfato, e vai ter bastante interação para gerar o metilglioxal. Tudo é questão de direcionamento. Isso aqui é muito fácil de estar confundindo. Para resumir, a própria glicólise pode gerar os AIDS e o lado da aldolase redutase também. Só que a aldolase redutase, essa via, em função da formação da nadioxinase, vai ocorrer uma disfunção mitocondrial de uma maneira mais forte. Essa é a tendência, tá? Mas é uma disfunção no processo de glicólise também, através da gliceroldeio trifosfato. O que é importante? Ter isso aqui, ó. Ocorrer essa via da glicólise ao ponto de gerar piruvato e entrar no ciclo de Krebs e ocorrer a oxidação, ou ter uma boa forma de armazenamento de glicose na forma de glicogênio, e está evitando esse desvio, né, dos AIDS. Então, se tem uma boa funcionalidade mitocondrial, a tendência é utilizar essa glicose como substrato energético de uma melhor maneira possível. Nessa imagem deixa claro que é formado AIDS de uma maneira endógena. Só que dentro da célula forma AIDS também. Apesar que aqui não está mostrado, ó, isso aqui ocorreu dentro da célula, que mitocôndria. Isso aqui é o citosol. A glicose já junta com uma proteína plasmática que seja, vai ter uma relação com estresse oxidativo, por exemplo, o indivíduo tem menos glutationa, vai ter mais oxidase, NADPH oxidase. Dessa forma tem maior propensão à formação dos AIDS. Os AIDS que podem danificar estruturas da hemoglobina ou de outras proteínas, um colágeno que seja. Então é interessantíssimo já ficar de olho com hemoglobina glicada, talvez. A pessoa que tem um aumento da hemoglobina glicada tem a tendência a ter um maior dano em função do AIDS na própria hemoglobina. E esses AIDS formados de uma maneira extracelular, sendo endógeno, se liga aos receptores, vai ter uma atuação intracelular. Começando por aqui. Ligando aos RAGE, receptores dos AIDS, vai ter um estímulo de vários processos de transcrição nuclear, que acaba resultando no estímulo de NF-κB de uma maneira que aumenta citocinas e fator de crescimento. Citocinas que pró-inflamatórias, né, que pode ser sistêmico, fator de crescimento que talvez pode até predispor a um câncer. Mas não dá para generalizar assim, tá? Mas pode ter uma correlação. Vai ter uma imagem que eu vou mostrar ainda sobre o câncer, AIDS câncer. Já tô adiantando um pouquinho.
Essa ligação do AID ao receptor dele, ele entra para dentro da célula, vai entra para dentro, é redundância, né? Vai entrar na célula, e através de vesícula, do endossomo. E depois, ó, entrou ligado, ó, um complexo. E depois ele é separado. O AID separa do receptor outras vesículas. E daí, né, que entra o lisossomo, que é uma vesícula que tem proteases. E essas proteases, que são enzimas, né, vai degradar as estruturas peptídicas dos AIDs, que são eliminadas através de um clearance renal. Ou seja, uma saúde renal é essencial, principalmente na eliminação dos AIDs. Mas se tem muitos AIDs, acaba sobrecarregando um lado renal também. E daí, né, quando vai separando, separa o AID com o receptor dele é reciclado. Então ele volta para a membrana. Então há um ciclo, né, do receptor dos AIDs. E no que tange ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, principalmente tem aumento de interleucina 6, tem um aumento de fator de necrose tumoral alfa, VK1 também. Então, as moléculas de adesão intracelulares vasculares, né? Que está ligado diretamente com o processo inflamatório do vaso sanguíneo, de uma carótida, de uma artéria. Nessa imagem aqui, que veio só para agregar, né, dar uma complementada, os tipos, né, de citocinas, é a mesma coisa, mas é algo mais resumido. AID, se liga o receptor dele, NF-κB, ativação, um aumento da NADPH oxidase, aumenta o estresse oxidativo e acaba gerando essas moléculas pró-inflamatórias. Ó, foi representado o aumento da NADPH oxidase, de espécie reativa de oxigênio, até chegar na transcrição no núcleo das citocinas. Ó, e a reação de Maillard? A reação de Maillard é algo que ocorre na cocção e dentro do nosso organismo. No processo de cocção, a reação de Maillard ocorre normalmente em temperaturas altas, acima de 150 graus Celsius. Então, um ato de fritar uma batata, de assar um bolo, fazer uma torta, assar uma pizza, um churrasco, que seja, tem relação com a reação de Maillard. Aquela crosta da carne tem relação com a reação de Maillard. E a reação de Maillard cai aqui, ó, na produção dos AIDs. Então, ingerimos sim produtos ricos em AIDs. E na via do poliol, que vimos anteriormente, da aldolase redutase também, que acaba caindo nas vias dos polióis. Sorbitol é um poliol. Acaba ativando isso aqui, ó, metilglioxal, glioxal, fatores que estão ligados fortemente com a produção dos AIDs. Você tem aquele desvio do processo da glicólise para gerar piruvato e entrar na mitocôndria, o piruvato na mitocôndria ser oxidado. Você pega um indivíduo diabético que tem uma relação com essa via, vai ter mais AIDS. Peroxidação lipídica de PUFA, principalmente ômega 6, também, né, vai acabar caindo aqui nos AIDS. Os processos de produtos de Amadori, né, vou até tentar mostrar mais para frente, que é algo reversível. É quando começa a juntar a glicose com a proteína e depois, em questão de dias, gera a reação de Maillard. Quando começa aqui uma união com a proteína glicose, antes de sofrer uma oxidação forte que ocorre na reação de Maillard, isso aqui é algo reversível. E para ser reversível, o que tem que evitar? Hiperglicemia constante, que é algo básico, não é algo saudável. Se a pessoa mantém mais de 140 mg por decilitro de glicemia o dia inteiro, é algo horrível para o organismo. Vai estar relacionado com essa reação de Maillard no próprio organismo dela. Não precisa ingerir o alimento com a reação de Maillard para falar que vai aumentar o AID. A reação de Maillard ocorre dentro do organismo. Então temos que estar ciente desse processo para não distorcer. Reação de Maillard que ocorre, por exemplo, em batata frita,
que já une uma reação de Maillard com a peroxidação lipídica. Por exemplo, um óleo de soja é utilizado muito para fritar batata. Então isso aqui é algo de risco, tá? É um alimento horrível. Você come um alimento industrializado, um hambúrguer desses fast foods, que seja, não é muito bom, né? E em relação do lado da diabetes com a hiperglicemia crônica, os AIDS entrando aqui, tá? Como um dos fatores principais é o que é um desequilíbrio entre o lado antioxidante e o lado oxidante. Esse aqui é uma balança, aquelas balancinhas bem tradicionais, que o triângulo que está mais para baixo é o que? Aquele que está mais pesado. Se ele está mais pesado, é que está ocorrendo de uma maneira mais forte, mais protuberante, que é o que? O lado oxidativo, espécie reativa de oxigênio, peróxido de nitrito, entre outros fatores. NADPH oxidase, os derivados dela. E diminui, fica mais leve o fator antioxidante, que tinha que ser mais forte para ter tal proteção. Então, diminui a glutationa, diminui o superóxido dismutase, diminui a catalase, diminui os fatores coenzimáticos, diminui a coenzima Q10, que é importantíssima. Só que não se sabe, pelo menos eu não sei, né, até que ponto que uma suplementação de coenzima Q10 pode ser legal para diminuição de AIDS. Né? Tem um aspecto metabólico como um todo, né, na estrutura da coenzima Q10 com um processo energético, né, da mitocôndria. Mas até que ponto? Eu nunca vi um artigo de intervenção mostrando coenzima Q10 e a diminuição de AIDS. Mas pode ser interessante, pode ser algo a ser estudado. Dessa forma, gera o estresse oxidativo. Pega o AID do diabetes, gera o estresse oxidativo, aumenta TGF-beta, fator de crescimento endotelial vascular, PAI-1, MCP1, proteína quimioatrativa de monócitos do tipo 1. Pode diminuir a taxa de filtração glomerular, com dano renal, com a peroxidação lipídica, com dano mitocondrial, com dano do DNA também. Pode gerar fibrose no rim, hipertrofia renal, acumulação de substâncias tóxicas, dano no podócito, que é uma célula importantíssima para a fisiologia renal, uma vasoconstrição, enfim, vários processos do rim, até mesmo gerar uma proteinúria. Então tem que tomar cuidado. O diabetes também é algo multifatorial. Os AIDS podem estar relacionados, eles estão relacionados com esses fatores renais também. E os AIDS está ligado também com o lado vascular, onde que através das estruturas elásticas dos vasos de uma artéria, desde o vaso mais enrijecido, isso tanto para a veia, tanto para a artéria é horrível, tá? O hábito de fumar, né? Os alimentos que contêm AIDS, principalmente aquela batatinha frita, aquele fast food. Não estou demonizando o pão, a princípio já falo de cara, porque o pão tem reação de Maillard, o bolo tem, produtos derivados da maltose, por exemplo, o milho, então não estou demonizando um pão de milho. O milho que seja, o milho assado, não vai ter reação de Maillard. Porém, o milho por si só tem antioxidante, tem luteína, tem zeaxantina, né, que é interessante isso para proteção macular, da mácula lútea do olho, né, é um alimento riquíssimo em antioxidante, não estou falando isso. Vamos ver que AIDS vai ter no alimento geral do nosso corpo e convivemos com ele. Só que é o desequilíbrio que é ruim. Enfim, voltando para a imagem. Pode ocorrer um dano renal também, através de uma sobrecarga do clearance renal, uma inflamação, espécie reativa de oxigênio, destruição de metabólicos do tecido. E aqui algo que eu amo, né, falar, que é o lado de aterosclerose. Temos um vaso apresentando uma carótida, por exemplo, uma artéria importantíssima, que tem as camadas do endotélio, a túnica íntima, a túnica média. O endotélio, que é a camada mais superficial, ilustrada aqui. Esses pontinhos preto são os AIDS. O ponto amarelo é LDL. Tá?
com elevação da glicose, né, elevação de espécie reativa de oxigênio. Vai ter um aumento já de adesão de moléculas, beleza. Já lá na íntima, na camada íntima, já tem uns receptores do AIDE, né, que é o RAID, e o AIDE começa a atuar aqui, né, no monócito. O monócito que posteriormente vai ter uma ligação da LDL modificada, que é a LDL oxidada, no receptor scavenger, aí vai ligando, aí depois ele se diferencia aqui em macrófago. O macrófago, aliás, é o macrófago que se liga, vai ter uma forte ligação com a LDL oxidada, e vai realizar uma fagocitose, meio que vai engolir essa LDL oxidada, e o que ocorre? Ele vira a célula espumosa. É um macrófago modificado. Sendo que o macrófago modificado vai estar ligado diretamente com o aumento de quimiocinas e citocinas pré-inflamatórias e espécie reativa de oxigênio. Então, um ambiente pré-inflamatório dentro de uma artéria, o que proporciona? Um dano. Pode ocorrer uma liberação, né, aos poucos das células musculares lisas. Então, vai ganhando célula. Vou até tentar desenhar. Vai juntando, por exemplo, LDL oxidada aqui, junta células musculares lisas, né, da artéria, vai formando um núcleo necrótico, vai formando várias coisas aqui em questão, cálcio, né, até um ponto de formar uma placa de ateroma. E aqui, onde que está os AIDE? Atuando em processo dessa via. Para dar uma fortalecida nessa imagem, né, na anterior. Também tem uma ligação com plaquetas, onde que o macrófago, onde a hiperglicemia, relação com o AIDE, vai estar ligado com macrófago de uma forma vai estar correlacionado com LDL oxidado, com espécie reativa de oxigênio, e pode proporcionar agregação plaquetária diretamente através de uma interação de macrófago e plaqueta, ou aquele dano que eu tentei até desenhar aqui. Vai tendo este dano, dá até para este dano vai juntando plaqueta aqui também. Finge que essa estrelinha é plaqueta. Junta a plaqueta, forma um trombo junto com a placa de ateroma, formou o processo de aterotrombose. Aí vai diminuindo o lumen, vai diminuindo o oxigênio. Esse trombo pode ir lá para uma artéria cerebral, dar um acidente vascular encefálico, algo grave, né? Então está relacionado com isso também, com o lado da agregação plaquetária. E, né, falando do lado cardíaco, para dar uma finalizada, não podia deixar de lado algo da American Heart Association, maior jornal de cardiovascular. Representada a célula endotelial. Só a célula endotelial, esquece a túnica íntima e túnica média, só o endotélio. Ok. O AIDE já atua em estruturas como a elastina, aumentando aquele enrijecimento vascular. O AIDE já começa a fazer isso lá no endotélio já. Quando ele se liga no receptor dele, aumenta sítios de inflamação, cascatas inflamatórias, é aquele negócio, né? Aumento de NAD/pH oxidado, espécie reativa de oxigênio, fatores de transcrição nuclear, que vai aumentar endotelina 1, ICA1, E-selectina, VCAM1, fatores teciduais, fator de crescimento endotelial vascular, interleucina 6, TNF-alfa, os receptores, né, dos AIDE, ou seja, por si só, olha que engraçado, tem essa ligação com o receptor do AIDE com ele,
há um maior estímulo nuclear para o quê? Um aumento dos receptores deles mesmos, que vai para a superfície da célula e vai ter mais ligação. Então é um ciclo, digamos, que é vicioso. Você tem mais AIDE, né? Você vai produzir mais receptores para ele mesmo, sendo que essa interação com o receptor é horrível, não é benéfica com esse receptor de AIDE. É horrível. Fatores inflamatórios. E essa ligação com o AIDE, com o receptor dele, diminui a atividade da óxido nítrico sintase, aumenta a inativação do óxido nítrico, e dessa forma diminui o óxido nítrico, que é um dilatador, um vasodilatador. Uma revisão da Nature Reviews Endocrinology. Restrição dos AIDs no diabetes mellitus. Isso aqui é algo que pode confundir um pouco a cabeça até então. Por quê? Eu venho falando do receptor de AID, que é horrível. Só que tem outro receptor de AID. O nome dele não é RAGE, é aquele R-A-G-E, é AGERI, A-G-E-R-I, que ele é benéfico. Por quê? A promoção, o estímulo do AID auxilia removendo o AID, é diferente do outro. Estimulação de sirtuínas, todo um rádio de NAD e NADH, a captação de glicose, um excelente suporte mitocondrial através da atividade de FOXO, de superóxido de esmutase, da expressão dela. Quando inibe esse AIDR1, aumenta a produção intracelular dos AIDs e das espécies reativas de oxigênio. Aumenta a NADPH oxidase. Então é ruim. Em humanos, a restrição de AIDs em saudáveis reduz os níveis, reduz o estresse oxidativo, reduz a inflamação através do fator de necrose tumoral, VCAM1, proteína C reativa, aumenta, aprimora os marcadores de resistência à insulina, aprimora também os marcadores de disfunção vascular, diminui os AIDs séricos, se restringe os AIDs, vai diminuir eles também, diminui os AIDs intracelular, no sangue, né, periférico, em células mononucleadas. Em pacientes com diabetes mellitus, reduz o estresse oxidativo, reduz a inflamação, fator de necrose tumoral, proteína C reativa, VCAM1, diminui os níveis de insulina, aprimora, né, a insulina em questão, vai diminuir a resistência à insulina, diminuição dos níveis de leptina, um aumento dos níveis de adiponectina, enfim, aumento do receptor R1, dos AID, sirtuína 1, então é algo bem bacana, e diminuição dos RAGE. Um paciente com doença renal, que é um paciente que tem toda uma interação com o AID também, diminuição do estresse oxidativo, redução dos AIDs, uma melhora do aspecto inflamatório, etc. Muitas coisas, né? Agora está elucidado AIDR1. Não confundir com esse RAGE, porque esse aqui é um receptor que inibe esse RAGE. É um receptor que inibe o outro. Engraçado, né? Mas enfim, estamos situados em um monócito ou macrófago, uma célula que se diferencia na outra. Pode ser tanto no monócito, tanto no macrófago. Tem o AIDR1. O que ele faz? Ele captura esse AID e meio que pode degradar ele. O macrófago ele pode atuar como um fagócito, fagocitar ele. Pegando uma imagem anterior, aqui, lembra do aspecto do lisossoma, através das proteases, degradando em forma de peptídeo, tem toda uma relação com o clearance renal,
Então, no macrófago, no monócito, pensa mais ou menos nisso. Se é algo que o AGE entra aqui no receptor, a tendência vai ser degradado, vai ser lutado aqui para evitar um processo inflamatório dentro da célula. Então o AGE R1 por si só já diminui o RAGE. Ele quer pegar esse AGE na circulação e trazer para ele. E quer inibir que o AGE se liga aqui. No aspecto está ligado também diretamente com Toll-like receptors 4. Enfim, o AGE R1 ele atua em uma via, né, que aumenta a sirtuína 1, que é algo importantíssimo para o nosso organismo, que depois vai estar relacionado com uma atuação no núcleo, nos alvos genéticos de NF-κB, que vai inibir TNF-alfa e o próprio RAGE, a formação dele dentro da célula. Lembra que o RAGE, por si só, quando há aqueles há um ciclo, então forma um receptor de RAGE, ele vai aqui, quanto mais ligação do AGE com o receptor dele, né, com o RAGE, vai aumentando os receptores. Então, esse receptor que é R1 inibe, né, esse próprio receptor, desde em nível nuclear a em nível superficial da célula, da membrana. Poderia falar que, sei lá, sirtuínas 1 através do resveratrol seria benéfico ao protetor? Não. Resveratrol funciona? Sim, funciona em ratos. Vai funcionar em humanos diminuindo isso? Não sei, né? Mas acredito que não. Consumo de vinho tinto seria válido? É algo bem controverso. Não dá para falar isso. Talvez jejum intermitente que estimula sirtuínas pode ser bacana, tá? Mas é o contexto geral, é o contexto que vai prevalecer, é os hábitos como um todo, é o exercício físico que também vai estimular sirtuínas 1. Os AGEs junto com uma molécula que tem praticamente o mesmo significado, só que tira aquele glycation e coloca a oxidação lipídica, que é esse L aqui, que é os produtos finais de oxidação do lipídio, tá? Anda lado a lado com os AGEs. Consequentemente, você diminui os fatores que aumentam o AGE, você também diminui os fatores da oxidação lipídica. Andam lado a lado. AGEs, o R1, né, o receptor R1 do AGE. Olha a importância mitocondrial que ele tem. Um estímulo de fluxo na mitocôndria e posteriormente um estímulo de superóxido de dismutase, um aumento de adiponectina e inibição de espécie reativa de oxigênio. E também esse receptor 1 aqui e as sirtuínas, essa relação com os dois está ligada diretamente com a captação de glicose através de um estímulo do GLUT4, transportador de glicose. Sendo que esse esquema é de um adipócito ou uma célula sensível à insulina. Qual que é uma célula clássica sensível à insulina que não foi escrita aqui? Qual? O miócito. O miócito. A célula da musculatura estriada esquelética. Células beta. Pâncreas, idiota de Langerhans. Receptor que é R1, aquele lado importante dele também. O que ele auxilia? No aumento da secreção da insulina. Então, quando o AGE começa a ser ligado aqui, tem aquela degradação, etc., o organismo agir de uma boa maneira fisiológica de defesa contra ele, vai ter uma secreção de insulina bacana, né? Só que quando tem os AGEs se ligando àqueles receptores dos RAGEs, aumenta a oxonitrose sintase induzível, que é ruim, nesse caso é ruim, tá? Anteriormente eu mostrei aquela inibição da oxonitrose sintase, mas que ela está aumentando o óxido nítrico. Essa aqui é ruim, esse aqui é um aspecto inflamatório. Vai ocorrer um dano no citocromo oxidase, que é um conjunto, tá? De proteínas na membrana da mitocôndria, e dessa forma
vai estar lesando o metabolismo mitocondrial e vai diminuir toda a relação de canais de potássio dependente de ATP. Tá? Quando tem um efluxo de potássio e um influxo de cálcio, a insulina é liberada pelas células beta. Com o AIDS, isso é prejudicial. E aí? Né? Aumento de AIDS, então, menos insulina secretada, resistência à insulina. E aí, quem vem primeiro? O AIDS ou a diabetes? Isso aqui eu achei meio especulativo dessa revisão, apesar de ser da Nature. De alimentos ricos em AIDS com agente orexígeno. O que é o lado orexígeno? Um lado que vai fazer você comer de uma maneira demasiada, a supernutrição. Ou seja, você come muito além do que seu organismo necessita, e vai ser ruim de uma maneira ou outra. Mas será que é os AIDS que faz isso dos alimentos ou são outras fontes, né? Então fica complicado de estar falando. Mas é algo que a revisão trouxe, né? Porque obviamente você come muito de uma maneira demasiada vai ter um prejuízo, né? Uma insuficiência fisiológica no sistema cardiovascular, no sistema renal, no sistema nervoso central. Então é complicado isolar AIDS da alimentação por isso. Qual a quantidade de AIDS através da alimentação que estaria proporcionando a isso? Qual o tipo, etc. Mas bolaram esse mecanismo. AIDS, quando interage com o receptor RAGE, tem lá aqui o aspecto de hiperglicemia, etc. Espécie reativa de oxigênio, já falei, pode cair aqui, né? No olho, na esclera, proporcionar uma esclerite. E aí? Diabetes, estresse oxidativo, AIDS está ligado com estresse oxidativo, diabetes ligado com estresse com os AIDS. Então tem essa relação, acaba caindo lá na disfunção mitocondrial, né? E a normalidade fisiológica pode cair numa retinopatia. Então, dano da esclera, retinopatia, e aqui um edema macular, diabético. Diabético, hiperglicemia, que o AIDS está escondidinho aqui, mas está aqui, estresse oxidativo, espécie reativa de oxigênio, inflamação, vários fatores pró-inflamatórios, alteração na barreira de permeabilidade da retina, a barreira retinal com sangue, vai aumentar essa permeabilidade vascular, e aí pode gerar um edema macular. Então pode lesar a esclera, pode dar aquela esclerite, né? Não sou um oftalmo, mas isso aqui é algo que dá para relacionar com a retina e com prejuízo na mácula lútea em questão, que está ligado diretamente com as cores que enxergamos, sendo que a diabetes é uma pandemia, é o fator número 1 para cegueira. Triste isso. Olha que engraçado, AIDS com AIDS, mas esse AIDS é em relação à idade, um envelhecimento, processo de senescência, esse AIDS dos produtos finais de glicação avançada. Vai aumentando o envelhecimento, aumenta AIDS, independentemente da idade. Você vai aumentar o AIDS, os AIDS. Aumenta. No entanto, você tem uma aceleração do envelhecimento. Você é um indivíduo que fuma, você é um indivíduo que come de uma maneira ruim, você come alimentos industrializados, extremamente processados, faz muita fritura, tem muito estresse. Você vai ter maior acumulação de AIDS do que um envelhecimento, do que uma senescência normal, uma senescência saudável. E no envelhecimento, temos a diminuição de testosterona. Será que os AIDS têm uma correlação com a diminuição de testosterona?
Paciente 113, um N excelente. Idade, idosos, praticamente, 60 anos por volta. Testosterona, em níveis normal para essa unidade, nanograma por ml. Cuidado para não confundir unidades. Tem mais 2 usuais além dessas, tá? Isso varia muito. Nesse estudo foi utilizada essa unidade. E o que foi visto? Uma correlação inversa entre os níveis séricos de testosterona e AIDS. Ou seja, mais AIDS, menos testosterona. Os AIDS. O envelhecimento está ligado aos AIDS, nível de glicose, estresse oxidativo. Os AIDS podem atuar em nível ósseo, né? O envelhecimento por si só já é um fator de risco para osteoporose, por exemplo. Mas quando você tem esse AIDS aumentado associado com envelhecimento, complicou. Aí você tem os AIDS, vai atuar na inflamação do tecido ósseo, vai aumentar a ativação dos osteoclastos, deteriorar, vai diminuir aquela ação do osteoblasto. O osteoclasto é aquela célula que degrada o osso. Pensa num Pac-Man, né, com aquela boquinha, comendo aqueles bichinhos. É o que o osteoclasto vai fazer de uma maneira figurativa. E pode gerar o que? Osteoporose. E o pior? AIDS, acumulação de tecido no organismo e resultar na progressão do câncer, ser uma chama que alimenta o câncer, piorar, ser um combustível ainda mais para o câncer. Horrível isso, né? Tá relacionado com a célula do tumor e o início da reação de Maillard. Aminoácido, principalmente lisina, arginina, vai ter uma reação com glicose. Ok. O início da reação de Maillard começa aqui, né? Que vem depois dos produtos de Amador. Então, antes ainda dos produtos de Amador, vai ter essa união que é normal do organismo. Beleza. O problema é quando isso aqui é extrapolado até formar os AIDS. E quando isso vai ocorrer? Em horas, o nosso organismo vai, essa união de glicose e aminoácidos vai chegar nesse base shift que ocorre em horas. Se a pessoa tem hiperglicemia de uma maneira constante, isso vai ocorrer de uma maneira forte, tá? Que pode evoluir. Se o indivíduo tem 140 mg por decilitro de glicemia, vai ser algo ruim. Óbvio. Agora, o indivíduo não. Vai ter um aspecto metabólico bom, excelente, de utilização dessa glicose. O que ocorre? Com a diminuição da glicemia, isso aqui é algo reversível. Então esquece, não vai progredir e formar uns AIDS. Eu não posso falar que isso aqui não vai ocorrer. Talvez ocorra um pouquinho, tá? Mas vai inibir de uma maneira bem forte. Agora não, o indivíduo tem aquela glicemia bem alta. Aí não dá. É aminoácido, mas a glicose vai evoluindo em questão de dias, semanas, aquela hiperglicemia. O aumento de hemoglobina glicada. E daí progride nos AIDS. Que é questão de semanas, de meses. Então os AIDS pode formar de uma maneira aguda, sim. Por quê? Ingerimos ele também, né? Fumar, poluição, os alimentos industrializados, está ligado tudo diretamente com ele. Então sempre é normal, vai ter um pouquinho de AIDS no nosso corpo. Mas é complicado com a hiperglicemia, isso vai aumentar de uma maneira bem grande. E tratamento? Será um fitoterápico bacana? Primeiro de tudo, já deixo minha opinião. Estilo de vida saudável, não tem outra, né? Eu fico ficando sempre no tradicional exercício físico, de uma maneira que o indivíduo aceite, mantenha algo crônico. Para quê? Para ter um efeito antioxidante. O exercício físico promove isso, além da dieta. E a dieta?
porções de frutas e vegetais variados, diversificados. Tenta manter isso, isso é o básico. Ok. Mas vamos adicionar um fitoterápico. Um cravo. Cravo da Índia. O óleo do cravo. Ó, publicado na Nature. Numa revista do grupo da Nature. Eugenol, que é um composto derivado do óleo. Uma essência aromática também. É um tiro usado em cosmético também. Mas é derivado do cravo. E aí, o que faz? Essa substância, essa molécula cinza aqui é o eugenol, tá? Essa substância, essa molécula rosinha aqui é a alfa-glicosidase. E o que faz? Parece que inibe essa alfa-glicosidase. Inibindo essa enzima alfa-glicosidase, aumenta, diminui a glicemia, porque vai diminuir a captação de glicose. Aqui não, quando a enzima não está inibida, a glicose se liga nela no intestino, ó, pum, entra, vai lá para o sangue. Para ficar mais claro, nessa imagem aqui, mostra um efeito duplo, uma dupla ação do eugenol. Aquela ação lá inibindo a alfa-glicosidase, que tem um fármaco famosíssimo que chama acarbose no mercado, que já promove isso. E aí? Talvez a acarbose seja bacana, né? Mas no paciente com hiperglicemia, quem vai passar é o médico. E se há necessidade, enfim, é bacana para diminuir a glicemia, tá? Outra coisa é aqui, ó, tá vendo? A estrutura do eugenol. O eugenol, um lado de competição, competindo, inibindo a glicose, a albumina. Lembra da reação de Maillard? É o que? É algo avançado, ou aqueles produtos de amadores, de um aminoácido com a proteína. A proteína aqui no caso é o que? A albumina. A glicose se ligando a ela e aí pode gerar os EIs. No caso o eugenol se ligaria à albumina e inibiria a glicose aqui. Não duvide desse efeito, tá? Eu realmente acredito. É fortíssimo. Mas não foi estudado em humanos. E aí? Qual será a dosagem de eugenol para humanos? De cravo para humanos? Isso aí realmente ocorreu. Não duvide disso. Mas vamos lá. Perto da fatalidade em função da ingestão do óleo de cravo. Um arquivo, né? Um jornal de pediatria. Um estudo de caso da ingestão do óleo de cravo foi presenciado, o qual resultou no coma do indivíduo, né? Do aumento da coagulação e até mesmo um dano fortíssimo agudo no fígado, agudo. E qual foi o paciente? O paciente de 2 anos, um menino, né? Que tomou uma bebida com 5, 10 ml de óleo de cravo. Olha, a alanina aminotransferase foi de 1.549 unidades por litro. Eu nunca vi algo tão alto assim, né, para te falar a verdade. Sendo que o normal é menor do que 34 unidades por litro. O menino quase morreu ingerindo óleo de cravo. E aí, o profissional da saúde vai prescrever o óleo de cravo? Tem respaldo científico para isso? Olha, eu não achei. Eu tentei procurar, obviamente, um mecanismo ali muito bonito, bem elucidado. E outro artigo para complementar, ó, um lado tóxico e a farmacocinética. O óleo essencial do cravo geralmente proporciona uma segurança quando consumido em concentrações abaixo que 1.500 mg por quilo. Uou! Bacana. E ainda a Organização Mundial da Saúde estabeleceu diariamente uma quantidade aceitável do óleo por 2,5 mg por quilo de peso em humanos. Poxa, bacana. Tem segurança? Tem. Sei lá, você pega esse 2,5 mg, multiplica por 70, né? Nossa, vai dar
170, 180 por aí, né? Enfim, é algo pouco, né? Essas unidades tá meio esquisita. Fala 1.500 miligramas por quilo ou 2,5 miligramas. A Organização Mundial de Saúde. Aqui talvez seja gramas, né? Mas enfim, você vê uma diferença, até mesmo uma citação de artigo. Não foi uma revista boa, né? Talvez seja até um erro de unidade. Mas, por via das dúvidas, não prescreva o óleo de cravo, né? Quem vai se arriscar a estar estudando isso em uma intervenção? Tem que ver também. Será que 2 ml proporcionaria um bom efeito ao organismo? Não sei, né? Aqui uma criança não se deu bem com 5, 10 ml, quase morreu. Mas se for dar um pouco, sei lá, tem uma citação, tá, de 1.500 miligramas. Pega esse 1.500 miligramas, multiplica para o indivíduo de 70 quilos, né? Vai dar o quê? Nossa, dá muita coisa. A pessoa vai beber litros, 100 ml de óleo de cravo. Aí não dá, mas você olha essa unidade aqui de 2,5 miligramas por quilo, é bem diferente de 1.500 miligramas, tá, da Organização Mundial da Saúde. Referência bem duvidosa, mas via das dúvidas, deixa de lado esse óleo de cravo. Quer ver um alimento que tem eugenol? Canela. Canela tem eugenol. Não tanto igual o cravo, mas canela é bem-vindo para o diabetes. Diminui a hemoglobina glicada, diminui a glicemia, diminui marcadores oxidantes e aumenta os antioxidantes concomitantemente. É bacana, né? O quanto de eugenol que tem na canela que pode ser impactante? Não sei, né? Tem várias outras substâncias da canela que são benéficas para o diabético. Não sei se o eugenol é impactante nele, tá? Mas é muito cedo de estar colocando respaldo no eugenol. Ó, foi um estudo novo ainda, esse aqui não é antigo. E quais os alimentos que contêm os AIDS? E aí? Ó, uma análise de AIDS durante anos, 5 anos, contidos em 549 alimentos, realizando uma tabela. Muita coisa, né? Uau, mais de 500 alimentos. Então, de uma maneira ou outra, vamos consumir AIDS. Temos que estar ciente. Mas olha que bacana que realizaram nesse estudo. Pegaram 25 gramas de carne, né, de bife, carne bovina, e exporam uma cocção de 150 graus Celsius durante 15 minutos. Que é esse aqui, ó. Beleza. Deu aquela grelhada. E colocaram também em marinada, né, com 10 ml de suco de limão ou vinagre durante 1 hora. Que é nessa barra preta da tabelinha A, na parte A. E nesse barra preta aqui é com limão, a marinada de limão, barra B. Ó, note, cru, que é a barra branca, tem pouco AIDS. Tem AIDS? Tem. Não é isento, por incrível que pareça. Então, mesmo se a pessoa é um crudívoro, não está isento de AIDS, isso é da natureza. Mas só que quando você grelha, né, a carne a essa temperatura, ficar aquela tostadinha preta, aumenta AIDS. Ok? Só quando você adiciona uma marinada de limão ou um vinagre, esse AIDS diminuiu em ambos. Esse asterisco, ó, significa mudança comparado com o cozimento sem a marinada, que é o 2. Ok, mas esse 3 aqui foi significante. Discorreram no estudo inteiro, só que não colocaram um asterisco aqui. Não.
citaram que o vinagre e o limão diminuiu. Porque visualmente se teve uma diminuição aqui do 3 comparado ao 2, tinha que ter essa diminuição aqui também, tá? Então, se o paciente gosta do sabor do limão, por exemplo, ou do vinagre, temperar o alimento com vinagre, sei lá, às vezes coloca na salada, às vezes coloca na carne. O limão, ele cai melhor em todo tipo de carne, ou uma carne vermelha, ou um porco, ou num frango. Então tá aí uma dica. Mas foi 10 ml a 25 gramas de carne. Haja limão para fazer carne para uma família, então. E ovo? O mesmo estudo ainda, tá? Preparação do ovo variando do ovo, né, feito na frigideira aberta com um fogo baixo ou fogo alto. O fogo alto aumentou mais os AIDS. Quando você fez o ovo no fogo baixo, teve menos AIDS. Não é que diminuiu o AIDS aqui não, tá? Aumentou menos. Você pega um frango e uma carne grelhada, aumenta mais AIDS. Quando você faz cozido, olha que bonito. Isso aqui é uma carne cozida, um frango cozido. Tem menos aumento de AIDS. Transformando isso em dado. Quando você grelha o frango e uma carne, nessa unidade aqui a cada 100 gramas, beira 6.000. E isso pode ser reduzido, né, de uma maneira significante para para um quinto, mais ou menos, né? Poxa, você passa de quase 6.000 para 1.000, 2.000 dessa unidade, parece ser impactante. Então, ou seja, tentar preferir, né, principalmente no meio de semana, que seja, cozinhar os alimentos. Talvez um churrasquinho, frango grelhado no final de semana, né? Deixar eles para o final de semana. Então o ovo ele cozinha, ele fica pronto muito fácil com fogo baixo. Colocar uma tampa nele, né? Pode ser uma boa. Então tá providenciando isso na cozinha. E alho. Pega o alho, tem um derivado que chama S-alilcisteína, que tem todo um sinergismo com o lado enzimático do alho. É utilizado muito o alho envelhecido para isso. A literatura fala muito do alho, um composto fitoterápico sensacional. Sendo que o alho ele diminui a espécie reativa de oxigênio, tal, enfim, e diminui os AIDS. Isso está no esquema de neurônio, mas a S-alilcisteína, derivado do alho, atua em nível sistêmico. Essa aqui é uma imagem só esquematizando que inibe AIDS. Eu não achei nenhum estudo de intervenção mostrando o alho com diminuição de AIDS séria, que isso é muito difícil de achar. Na via das dúvidas, temperar o alho com alho, aquela carninha com limão, será que cairia bem? Né? Tá incluindo o alho na dieta, é um bom tempero. O alho é poderosíssimo no aspecto do perfil lipídico, na pressão arterial, no efeito anti-inflamatório. E é isso. Referências. Espero ter mostrado muita coisa nova a respeito dos AIDS.